Queria conversar com você algo que muita gente não percebe, mas eu espero que hoje você possa perceber isso. Tem uma história na Bíblia onde Satanás, conversando com Deus, diz assim sobre uma pessoa: toca em tudo que ele tem e você verá como ele vai blasfemar contra ti. Satanás, presta atenção, não estava interessado nas riquezas de Jó. O que Satanás queria era estragar a fé de Jó. Satanás não está interessado nos meus bens, nos teus bens, ele está interessado na nossa fé. O que está em jogo na nossa relação no mundo espiritual, o que estava em jogo na relação de Satanás com Deus naquele momento sobre a vida de Jó, era a fidelidade. Satanás está interessado em acabar com a nossa fidelidade em relação a Deus. O inimigo, presta atenção, ele não quer o que você tem. O inimigo, Satanás, o demônio, seja o que for, ele não quer o que você tem. Presta atenção nisso, essa história de tranca-rua, esquece isso. O que Satanás quer de mim e de você é que nós não estejamos diante de Deus. Deu para entender? Então, o que acontece? Então, se ele não quer que nós estejamos na frente de Deus, nós temos que entender que existem coisas que Deus permite que seja tocado. E, de repente, esse homem de Deus, que estava na Bíblia, que fazia tudo direito, ele começa a perder tudo, começa a perder os bens, começa a perder os filhos, começa a perder a estabilidade. E é nesse momento que, quando nós começamos a perder tudo, é que vem a impaciência, vem o desânimo, e essa dor revela um lado que nós não conhecíamos em nós mesmos. Ou seja, eu começo a dizer aquela tão famosa frase: uau, eu já não estou aguentando mais. O que acontece? Esse homem que foi tocado, esse tal de Jó, ele sentiu isso como se ele tivesse sido ferido, ele sentiu como se Deus o tivesse abandonado. Mas aqui, nesse momento, quando você sente isso, que tem algo te tocando, que o Senhor está permitindo que os seus bens, os seus problemas apareçam, tem algo que muito profundo, que nem sempre, quando você acha que Deus está em silêncio, que Deus não está fazendo, ele está ausente. Não, ele não está ausente. Às vezes você não sente Deus, às vezes você não sente direção de Deus, às vezes você percebe que tudo saiu do seu controle. E aí nós dizemos: eu não merecia isso. Mas o grande homem de Deus, Jó, diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. E isso vai quebrar essa história religiosa, teológica, de que a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus não é um seguro contra a dor. Você pode ser fiel a Deus, como eu sou fiel a Deus, e que isso não significa que não vai vir uma dor. O problema é que Deus vai nos sustentar diante da nossa dor. Então, nesse momento que a gente está passando momentos de dor e que o silêncio de Deus não parece que ele está ausente, mas ele está no controle e ele vai nos sustentar no momento da dor, é de você ouvir quem está ao seu lado e que de repente quem está ao seu lado vão querer te aliviar da dor, mas ao te aliviar da dor vão fazer com que você se afaste da fé em Deus, e Satanás conseguiu aquilo que ele queria, que ele quer que nós percamos a nossa fidelidade diante de Deus. Então, a outra coisa que nós temos que prestar atenção quando não é um problema de Deus, que foi Deus que permitiu, é o perigo das nossas escolhas, porque às vezes nós escolhemos coisas erradas, às vezes nós buscamos respostas erradas, caminhos errados, e aí a hora que a coisa está ficando difícil, nós vamos buscar querer respostas que Deus não está falando comigo nas necromantes, nos adivinhos, nos caminhos espirituais, que não tem uma aplicação para nós que somos cristãos, porque nós estamos querendo buscar algo que alivie a nossa dor. Ou seja, nesse momento, Satanás viva, porque quem abandona a Deus por causa da dor,
e busca em falsos caminhos, vai encontrar algo muito pior que a dor, que é a famosa opressão espiritual. Agora, outra coisa que é importante nesse momento de dor, que Deus vai te sustentar, mas as pessoas falam, querendo te aliviar a dor, você busca outros caminhos, é o que eu e você falamos no momento da dor. Tem um texto na Bíblia que eu falei para um amigo meu ontem, que Deus diz assim para umas pessoas que estavam reclamando das suas vidas, declamando das suas dores. Deus diz assim: as suas palavras, quando disseram coisas contra mim, eu as ouvi tudo. Ou seja, Deus não só escuta as nossas orações, mas Deus, escuta as nossas reclamações. Aí é que vem a grande chave. O que eu e você temos falado nesse momento que Deus permitiu que Satanás nos tocasse? O que você está falando nesses momentos de dor? Por quê? O que Satanás quer é que se ele tocar, Satanás diz que se ele tocar nas nossas coisas, na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos blasfemar contra Deus. Mas Jó, no meio da dor, ele declara: Deus deu, Deus tirou, mas eu vou continuar com o Senhor. A minha fé continua no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, quando tudo é tocado na minha vida e na tua vida, e eu e você continuemos fiéis ao Senhor, nós vamos calar a boca do inferno e ele vai poder parar, e ele vai parar de vir querer tocar nas nossas vidas, porque ele falou para Deus: se você permitir, tira tudo dele, que ele vai blasfemar. Quando nós não blasfemamos, nós calamos a voz do inferno. E hoje Deus está perguntando para mim e para você: o que nós estamos falando diante de Deus? Mesmo na dor, na tua dor agora, você está permanecendo na frente de Deus? Se a tua paz foi tocada, se a tua família foi tocada, se as suas finanças foram tocadas, a pergunta é: a tua fé também foi tocada? Por quê? Eu posso perder todas as coisas, mas eu não vou perder a minha fé, porque eu sei que eu não posso amaldiçoar aquela pessoa que continua sendo o meu refúgio. Onde eu vou olhar? Quando me falta, eu olho para cima e vejo que o meu socorro vem do alto. E eu continuo. Deus continua sendo o meu refúgio. Então eu quero que eu e você hoje entendamos que na hora da dor, o que nós precisamos tomar conta é desses pequenos detalhes que às vezes nós reclamamos, falamos, não prestamos atenção, e os detalhes contam, porque Deus é um Deus de detalhe. Presta atenção nisso e veja que palavras você está falando e se Satanás está conseguindo tirar a tua fé no nosso grande refúgio, que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe.